gente. A gente vai fazer um pouquinho, basicamente. Então, eu trouxe qualquer questão da maneira lá no final, tá? É só pra gente relembrar alguns pontos. Que bom que hoje a gente viu isso na prática, que vocês não sabem. Não lembram. Tá? Então, assim, anemia, no geral, a gente tem uma redução aí de massa de glóbulos vermelhos, né? Uma redução de hemoglobina. Tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o normal de hemoglobina do meu paciente? Tá? Então, quando vocês pegarem um paciente, às vezes um hemograma, vocês não olhem diretamente para o valor de referência. Porque às vezes aquele valor de referência, ele é um valor de referência inadequado para a idade. Então, quem está valor de ambulatório? A gente recebeu um paciente que ele foi encaminhado para o médico porque ele disse que ele estava com anemia. E eu acho que o médico teve a mesma percepção, ele olhou o valor de referência que estava lá do exame, que era um valor de referência de adulto, e o nosso paciente tinha 8 anos, tá? Então estava lá um valor de 13, como sendo de adulto, e na verdade os pacientes menores, eles têm um valor mais baixo, né? Então, por exemplo, até 5 anos, o valor de hemoglobina é 11, de 5 anos a 12 anos, 11,5, acima de 12 anos, 12. Vocês nunca, quem estava no ambulatório hoje, nunca mais vai esquecer, então vocês vão lembrar sempre de mim, quando cair uma questão disso, tá? E é muito importante que eu veja as características do meu paciente, né? Qual é a idade dele, veja se ele tem fatores de risco, né? Se ele tem características que ele é mais propício a ter algum tipo de anemia, o sexo, né? Lembra das mulheres que menstruam todo mês, obrigatoriamente a hemoglobina dela é menor, algumas raças são associadas mais a anemias, né? Lembra, por exemplo, por mais que a gente fale que hoje o Brasil é muito miscigenado, mas a raça negra na África, muito associada à anemia falciforme, né? Algumas etnias são associadas a talassemias, tá? Aí tem as anemias que o atleta ele pode estar associado, a própria anemia dilucional da gravidez. Então, a gente sempre pensa nas características do meu paciente. E aquele conceito clássico, né, de anemia fisiológica e anemia patológica, tá? Eu dei um exemplo clássico de anemia fisiológica tirando da gravidez. Não, mas na menstruação, não espero que ela tenha uma hemoglobina mais baixa, mas não é para ter anemia, entendeu? Se ela tiver 10 de hemoglobina, não é normal, então não é fisiológico. Por mais que seja comum, não é normal. Aí eu aceito que ela tenha um valor de hemoglobina mais baixo, mas se ela está abaixo desse valor, é que eu vou chamar de anemia, tá? O lactente, né? Às vezes lá o bebê de 3 meses, ele pode fazer um nível mais baixo de hemoglobina, mas que é normal dele. Então eu vou considerar ele como uma anemia fisiológica, uma anemia que não vai causar nenhuma repercussão para esse paciente. A partir do momento que essa anemia ela causa repercussão, e aí a gente já chama que é uma anemia patológica. A maioria vai ser patológica, tá? Eu sempre gosto disso, acho que é muito interessante, até quando vocês forem pegar um paciente ou numa questão de prova, é realmente avaliar, tentar identificar qual é a causa dessa minha anemia. Eu sei que minha anemia é quando meu paciente está com a hemoglobina baixa. Agora, é uma destruição do meu sangue, então meu paciente está fazendo uma anemia hemolítica, então já me dá um raciocínio do que eu vou investigar nas possíveis causas. É uma anemia, por exemplo, de sangramento, estou perdendo sangue, menstruação, por exemplo, a minha anemia porque eu estou perdendo sangue demais, ou às vezes é um defeito de produção. Tá? Então, quando vocês pegarem um paciente com anemia, é interessante que vocês tentem jogar em alguma dessas caixinhas. É destruição, é sangramento ou defeito de produção. Porque vocês conseguem, por exemplo, investigar melhor, pensar nas causas e até, muitas vezes, definir os próximos exames que vocês vão fazer. Tá? Importante uma boa história clínica, né? Avaliar os sintomas que esse paciente tem, saber se esses sintomas eles são sintomas da anemia, são sintomas de hemólise, né? São, por exemplo, sintomas de sangramento, então também vai te ajudar, às vezes, a jogar esse paciente para aquelas caixinhas, tá? Fazer uma história médica pregressa, uma história familiar, né? Avaliar se ele está exposto a alguma droga, né? A toxina. Avaliar a puericultura, como é o ganho de peso dessa criança, né? Então, assim, tem uma anemia, está afetando o crescimento e desenvolvimento dela, né? Às vezes é o estilo de vida, né? Às vezes é uma mãe vegana que não faz reposição de vitamina, está fazendo, por exemplo,
com deficiência de vitamina B12. Né? Então, tudo isso a gente vai questionar na avaliação clínica do nosso paciente. E eu posso ter sintomas, aqueles sintomas são sintomas gerais, né? Muitas vezes são sintomas da própria anemia em si, uma fadiga, uma fraqueza, né? Uma dispneia dos esforços, né? Uma palidez. Então isso vai me dar um pouquinho esse padrão, tá? E eu consigo avaliar, né, o meu paciente, né? Eu consigo avaliar, por exemplo, a palidez, né? Se a hemoglobina é mais baixa, a tendência é que fique mais pálido, né? Uma hemoglobina normal, você vê aquela coisinha mais corada, tá? E a gente consegue avaliar também a icterícia, tá? Aí a gente tem, por exemplo, consigo avaliar na esclera, né, tanto a palidez, como também avaliar a parte de icterícia, né? Muitas vezes eu tenho um paciente que ele tem uma hepatosplenomegalia, né? Então me ajuda também, às vezes, a pensar em alguns outros diagnósticos também, tá? Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho, também isso que eu vou passar bem rápido, tá? A gente já teve essa aula, se tiver essa aula na pediatria, a gente lembrar que a anemia carencial, ela acaba sendo a principal causa, por conta de ferro, né? Ela é a principal causa, né, em todas as faixas etárias, tá? Mas nas crianças, claro, é uma faixa etária mais prevalente, tá? Lembra da importância do ferro, né? O quanto ele é essencial aí para todas as células, né, na parte de homeostase, né? Lembra da diferença de conceito entre deficiência de ferro e anemia ferropriva. Lembrar que a deficiência de ferro é o estado inicial e a anemia ferropriva ela é a consequência. Tá? Primeiro, antes de eu ter anemia ferropriva, eu passei por um período de deficiência de ferro. Tá? Então é importante que vocês entendam que a anemia ferropriva ela é a consequência aí da deficiência de ferro. Tá? Lembrar que em cada idade do meu paciente eu vou ter necessidades diárias de ferro diferentes. Então, muitas vezes, eu tenho faixas etárias que eu precisaria de uma alimentação mais rica em ferro. Consequentemente, se esse paciente tem um alimentar nessa faixa etária, a tendência é que ele faça um risco maior de anemia naquela faixa etária. Né? Então, lembrar dos adolescentes, lembrar das crianças bebês menores de 2 anos. Tá? Então, são realmente períodos aí mais críticos. Tá? E quando eu comparo um recém-nascido termo e um prematuro, um pré-termo, lembrar que a reserva de ferro ela acontece principalmente ali no 3º trimestre. Então, se esse meu paciente era para nascer com 40 semanas, ele nasceu com 36, ele perdeu aí 4 semanas que ele poderia estar recebendo ferro da mãe dele e ele não recebeu. Consequentemente, a reserva de ferro dele vai ser menor, tá? Também interfere, né? Porque vai me dar uma reserva maior, né? Isso são fatores importantes, tá? E aí eu preciso ter esse equilíbrio, né? Porque durante muito tempo a gente falava do ferro, só olhava para a dieta, só olhava para a alimentação do meu paciente. Tá? Então muitas vezes não é só isso, eu tenho que avaliar meu paciente tem uma absorção adequada de ferro. É um paciente que, apesar de ter uma absorção adequada, se alimenta bem, mas está perdendo sangue em excesso. Ou às vezes ele é um paciente que ele está num momento de aumento da necessidade e a dieta não consegue suprir, por exemplo, o que ele precisa. Então, eu tenho que ter um equilíbrio disso tudo para que esse paciente não tenha deficiência de ferro e, consequentemente, anemia ferropriva. Tá? Lembra aí do metabolismo do ferro, né? Que vai passar aí pelo enterócito, né? Vai ter essa questão das transferrinas, das proteínas transportadoras, né? A gente tem que ter um enterócito sadio aí no duodeno, tá? Então, isso às vezes também pode cair. É difícil, acho que na maioria das vezes cai mais no caso clínico mesmo, mas a gente pode às vezes pegar alguma coisa de metabolismo do ferro também, tá? Principalmente essa história relacionada à ferritina, né? E também a gente transferrina também. Quando eu penso na alimentação do meu paciente, às vezes ele se alimenta de alimentos ricos em ferro, mas às vezes ele acaba tendo uma alimentação que ele tem alimentos que, por exemplo, inibem a absorção do ferro. Né? Muito fitato, né? Às vezes com muitos compostos fenólicos. Né? Então vocês têm que avaliar esse padrão alimentar para ver se realmente tem algo a melhorar. Tá? Do mesmo jeito, você pode colocar às vezes outros alimentos que vão dar uma absorção melhor desse ferro. Né? Por isso que é interessante sempre fazer uma
uma avaliação completa aí desse cardápio alimentar, desse diário alimentar dessa criança. Tá? E pensando nas doenças, né? Perdas sanguíneas, refluxo, APLV, doença celíaca, pólipos, vesícula de Merkel, as próprias parasitoses intestinais, má absorção, alteração do pH gástrico, doença celíaca também pode fazer absorção, doença inflamatória intestinal, o paciente fez uma ressecção, uma cirurgia bariátrica, por exemplo, tá? E aí, eu posso ter sintomas, muitas vezes, assim, principalmente pensando no ferro, não só da anemia, né, mas sintomas associados, por exemplo, ao comportamento de desenvolvimento, né, na parte de até déficit de atenção e hiperatividade. São pacientes que eles têm uma tendência a fazer mais infecção, né, porque a gente sabe que o ferro ele age na função leucocitária, né, e às vezes eu vou ter sintomas também já caracterizados da própria anemia, né, palidez, fadiga, espinhose dos ossos, taquicardia de palpitação. Eu posso ter bem comum na anemia ferropriva eu ter as perversões do paladar, né? Aquela criança que come terra, né? Que come barro. Então eu posso ter, às vezes, muitas vezes acontece que o paciente vai para o dermato, né? Porque as unhas estão caindo, que o cabelo está caindo, e aí quem diagnostica anemia ferropriva é a dermatologista, né? A gente pode ter uma hipertrofia de glossite, né? Pode ter também a quelite angular, né? Então são sintomas também que podem aparecer, tá? Lembra do pica-pau, né? Do operação tá? E como é o diagnóstico, tá? Então, no primeiro momento, eu não vou ter anemia, eu vou ter só a diminuição dos estoques de ferro. Então, a primeira coisa que vai diminuir é a ferritina, isso também cai muito para a residência. Então, a primeira coisa que vai diminuir no metabolismo do ferro, ferritina. Depois a gente vai ter um balanço negativo, a gente vai começar a diminuir o ferro, diminuir a saturação de transferrina e aumenta a capacidade de ligação do ferro. Também às vezes cai na prova as setinhas, né? O que aumenta, o que diminui. E lembra sempre que a capacidade de ligação do ferro ela vai estar aumentada. Tá? Sempre lembra do exemplo das carteiras e os alunos. Tá? Então, as carteiras é como se fossem os sítios que o ferro se liga. Os alunos são ferro. Então vamos supor que tenho poucos alunos, eu tenho pouco ferro, então eu tenho muitas carteiras vazias. A minha capacidade de ligação do ferro está aumentada. Então você tem muitas opções de escolha aonde você vai sentar. Então você sempre lembra disso, porque você lembra por que ela aumenta. Tá? Até finalmente acontecer a anemia. Tá? Os valores do ferro, tá, gente? Então a Organização Mundial de Saúde ela vai colocar esses valores de 12 e 15, tá? Até 5 anos no valor de 12, maior de 5 anos no valor de 15. Porém, até a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem usado um valor um pouquinho mais alto, tá? A gente tem usado um valor de 30 para criança, tá? Então a gente chama de deficiência de ferro abaixo de 30 de ferritina e abaixo de 12, abaixo de 15, eu chamaria de uma deficiência grave de ferro, tá? Então aqui eu já pensaria num quadro mais grave mesmo, tá? Então abaixo de 30 eu já estaria autorizada de pouco. O menor de 30 é independente da idade. Sim, porque os adultos eles têm usado 50, tá? Mas criança a gente coloca 30, tá? Mas os adultos eles têm usado o valor de 50, é um valor mais alto, tá? Eu defino deficiência de ferro, se além da anemia por deficiência de ferro, se além da ferritina baixa, eu tenho uma hemoglobina baixa também, tá? Bora de novo, até 5 anos, 11, 5 anos a 12 anos, 11,5, acima de 12 anos, 12. Isso é só para vocês terem noção, tá, gente? Mas o ideal é que eu avaliasse por desvios padrão mesmo, tá? Eu avaliasse, fizesse então, alguns laboratórios, eles vão ter outras tabelinhas. Essa aqui é a tabelinha da Organização Mundial de Saúde, tá? Mas alguns laboratórios, eles vão ter outras distribuições. A gente vai ter, por exemplo, crianças ali de 1 ano, eles botam 10,5, tá? Claro, se está muito borderline, fica mais atento, mas se está mais fora do padrão, você considera mais anemia, tá? E, classicamente, a gente tem uma hipercromia, microcitose, né? E o RDW também vai estar aumentado, tá? Então, eu tenho hipercromia, cai no HCM, cai no meu VCM, e meu RDW, que é a lisocitose, vai estar aumentado, tá? É esperado um reticulócito baixo, tá? Porque, assim, se eu não tenho ferro, que é o que produz minhas hemácias, a tendência é que eu não tenha reticulócito também suficiente. É
A reticulocemia é hemácia jovem, então às vezes não é possível também produzir de forma adequada. A gente pode dosar, né, no geral, dose do ferro sérico, ferritina, né, com fazer ligamento de ferro, saturação de transferrina. Normalmente não peço nem saturação de transferrina, não. Dificilmente a gente faz medula nesses pacientes, né, mielograma, a não ser que eu tenha alguma dúvida de diagnóstico, né, que eu pense em alguma outra doença, né, às vezes a gente acaba avaliando, tá? E eu tenho colorações específicas para eu dosar, eu ver se tem ferro nessa medula. Se eu vejo que tem ferro dentro da medula, então certamente meu paciente não tem anemia ferropriva, tá? Porque se eu estou vendo que dentro da medula dele tem ferro, não é falta de ferro que ele tem, tá? Às vezes, muitas vezes para diagnóstico diferencial mesmo. Aqui é só uma tabelinha mesmo, para vocês lembrarem de como é a evolução, né, de que cai primeiro, né, depois, né, ter essa evolução é muito útil. E às vezes só vai ser severo mesmo quando cai bastante, né, a hemoglobina. Os fatores confundidores, tá, mas o principal diagnóstico diferencial da anemia ferropriva é a talassemia, tá? Então, muitas vezes você pega um paciente que ele não está respondendo ao tratamento, sempre lembra de pedir uma eletroforese hemoglobina. Isso cai bastante em prova também, tá? Às vezes o diagnóstico é um traço talassêmico, tá? Outros diagnósticos diferenciais. E sempre lembrar, né, que antes de tratar, talvez a prevenção, né, na suplementação, na fortificação dos alimentos, incentivo ao aleitamento, né, não utilizar o leite de vaca, saneamento básico adequado, são sempre fundamentais. Eu trouxe uma questãozinha para vocês, tá? De como é que isso iria cair. Então, assinar a alternativa que apresenta a recomendação de suplementação de ferro para recém-nascidos a termo, por peso adequado para idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo, de acordo com o consenso sobre a anemia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então isso aqui mudou de vez em quando, tá? Isso aqui está o mais atual. Pode ser que quando vocês forem fazer prova, tenha mudado de novo, tá? Então sempre fiquem atentos qual é o consenso de profilaxia, tá? Então vamos lá. Então a gente tem um bebê que ele é termo, tem peso adequado, né? E está mamando. Ele não me deu a idade, né? Mas vamos ver o que ele diz aqui. 2 mg de ferro elementar, iniciando aos 6 meses de vida até os 12 meses, se ele for um lactente sem fator de risco. 1 mg de ferro elementar por quilo dia, iniciando aos 3 meses de vida até os 2 anos de idade, em lactentes com fator de risco. 2 mg de ferro elementar, iniciando aos 3 meses de vida até os 2 anos de idade, em lactentes com fator de risco. 1 mg de ferro elementar por quilo dia, iniciando aos 6 meses de vida até os 12 meses, em lactentes sem fator de risco. 2 mg de ferro elementar por quilo dia, iniciando aos 3 meses de vida até os 12 meses, em lactentes com fator de risco. E aí, tá difícil? Então ele quer saber a dose, quer saber quando inicia, né? E lembrar que o que vai definir quando vai iniciar é eu saber se ele tem fator de risco ou não. Então a gente vai ter que sempre avaliar isso, tá? Então vamos lá. Qual é a dose? No geral, a gente faz 1 mg por quilo dia, tá? Porque ele não, lembra que ele não é prematuro, eu só vou fazer 2 se ele for prematuro, tá? Se ele não for prematuro, é 1 mg, tá? Então eu já fico aqui, já fico entre D e D, já nem 3. Ele coloca 1 mg de quilo por dia, iniciando aos 3 meses até os 2 anos e lactentes com um fator de risco. Aqui ele botou 1 mg de ferro iniciando aos 6 meses até os 12 meses em lactentes sem fator de risco. Ei, e agora? Então vamos lá. Se ele tem fator de risco, eu começo com 3 meses. Se ele não tem fator de risco, eu começo com 6 meses. E agora? Botou nas 2. O que vai definir é o tempo, tá? Então, tem muita gente que faz só até 1 ano. Até pediatras aí fazendo até 1 ano.
mas o consenso ele recomenda que eu faça até os 2 anos de vida. Tá? Então a resposta correta, 1 miligrama de ferro elementar, iniciando aos 3 meses de vida até os 2 anos em lactentes com fator de risco. Se ele não tivesse fator de risco, 1 miligrama, iniciando aos 6 meses até os 2 anos em pacientes sem fator de risco. Quais são esses fatores de risco? É lembrar desses slidezinhos desse documento, tá? Eu preciso avaliar na gestação, no parto e aí nos primeiros 90 dias de vida. Na gestação, se for uma mãe com uma insuficiência placentária, uma síndrome hemorrágica, uma mãe malnutrida, uma mãe que não suplementou na gestação, tudo isso é fator de risco. No parto, a história do clampeamento tardio, né? Se ele fez clampeamento tardio, não é fator de risco. Se foi precoce, menor de 1 minuto, considerado clampeamento precoce. Né? Então, por exemplo, normalmente partos normais, nada que o bebê fica ali na cola da mãe, às vezes espera parar de pulsar. Agora, se um bebê que nasceu ruim, precisei logo fazer uma reanimação, na mesma hora posso, então é um clampeamento precoce. Tá? Nos primeiros 90 dias, malnutrição materna, uma mãe que teve uma perda sanguínea muito importante. Então, a mãe por si só tem um risco de ter anemia ou ter deficiência de ferro, então, consequentemente, o leite dela não vai ter ferro suficiente. Tá? Às vezes é um bebê que tem um crescimento rápido, né? Então está acima do P90. Então isso só significa que eu vou iniciar ele com 90 dias. Né? Dose 1 mg por quilotiro. Se ele foi prematuro, vai depender do peso de nascimento. Né? Se ele for entre 2,5 kg e 1.500, 2 mg. Entre 1.500 e 1.000, 3 mg. Abaixo de 1.000, 4 mg. A diferença é que essa dose maior, ela vai até 12 meses. Depois de 12 meses, todo mundo fica com 1 mg. Tá? Mas todo mundo, prematuro ou não, vai fazer, que for fazer profilaxia, vai fazer a profilaxia até os 2 anos de vida. Tá? E aí eu preciso, né, ter uma dose de tratamento, eu vou tratar esse meu paciente, né? Eu vou iniciar o ferro, esse ferro tem que estar numa dose e esquema adequado. Se eu vejo que a dieta, a causa, é um período para eu avaliar a minha dieta e ajustar, né, e eu preciso seguir esse meu paciente, né? Então, lembra da dose 4 a 6 mg de ferro elementar. Eu posso até dividir essa dose no dia, né? No geral a gente faz 5 mg por quilo dia. E por quanto tempo? 3 a 4 meses após a normalização da minha anemia. Tá? No geral, em torno de 5 meses, mais ou menos. Tá? E lembra que normalmente ela sobe 1 ponto cada mês. Então, se eu pego um paciente com 7, uma criança de 13 anos, que a minha hemoglobina que eu queria dele era 12, então vai demorar, no geral, 5 meses para ele normalizar e ainda faço mais 3 meses para repor esse estoque de ferro. Tá? Então, todo paciente que a gente começa a operar, a gente avalia ele em 1 mês para eu ver se está realmente subindo. Porque se eu vejo, por exemplo, que não está subindo, eu tenho que pensar, será que o diagnóstico é esse? Será que está tomando correto? Tem alguma outra coisa? Alguma maneira? Não vou esperar 3 meses para reavaliar esse meu paciente. Eu sei que não vai estar normal ainda, mas é interessante que em 1 mês já tenha normalizado, pelo menos subido esse valor de hemoglobina. Tá? E os tipos de ferro, né? O mais famoso, sulfato ferroso, tá? Sempre lembrem, gente, cuidado com essa pegadinha também. O sulfato ferroso, ele funciona, tá? Se a criança tomar direito, no horário certo, tolerar os efeitos colaterais, ela vai responder bem ao sulfato ferroso. O problema é que hoje tem tanto efeito colateral que às vezes tem uma menor tolerância, a família não adere ao tratamento, então a chance de abandono é muito grande. Mas se a criança faz direitinho, ele é eficaz. Tá? Então é o que está lá no SUS, então muitas vezes é o que aquela família vai ter condição de utilizar. Tá? Mas a gente já tem outros ferros, né, que às vezes eles são um pouco mais caros, né, mas realmente tem menos efeito colateral e menos interação, por exemplo, com os alimentos, então é mais fácil da gente oferecer para essas crianças. Aqui são as marcas, tá? Então, isso aqui, assim, vocês vão ver na prática, tá? A gente vai, às vezes, se for prescrever, eles têm que ter muito cuidado, porque a gente tem apresentações diferentes, né? Então,
isso dificilmente vai cair em prova de residência, mas na prática a gente vai ver, a gente sempre tem que olhar para saber se a dose que está prescrita para o meu paciente é a dose que está correta. Porque às vezes ele está fazendo 1 gota por quilo, mas ele está fazendo 1 gota por quilo de qual ferro? É uma concentração de 5 miligramas, de 2,5, de 1,25. Então eu tenho que ter esse padrão para poder fazer de forma correta. Tá? Então, vamos supor que o meu paciente não melhora, né? Avaliei ele 1 mês e ele não está subindo essa hemoglobina. Então, será se não estão dando de forma adequada, estão esquecendo de dar um remédio? Será, por exemplo, a mãe não entendeu como é que dava o remédio, não teve a informação adequada, né? Às vezes você prescreveu ferro, mas foi prescrito numa dose incorreta, né? Uma dose inferior. Às vezes você pediu para ela voltar em 1 mês, mas ela só começou o ferro na semana passada. Então não deu tempo suficiente para que suba um ponto. Então você tem que questionar, mas quando foi que você começou a dar o ferro? Às vezes o tempo ainda está adequado. Às vezes você começou a dar o ferro, mas é uma menina que está menstruando muito, então você não resolveu a perda sanguínea. Às vezes você descobriu que é uma paciente, por exemplo, que tem uma doença inflamatória intestinal, um paciente com uma doença desabsortiva, uma doença celíaca, e ele não absorve. Às vezes é um paciente que dentro disso está com uma doença infecciosa, né? Ou às vezes você errou o diagnóstico, esse paciente não tem deficiência de ferro, tem uma talassemia, e às vezes não adianta você dar ferro para ele. Tá? Quando o meu paciente não melhora, muitas vezes por via oral, a gente acaba fazendo uma uma terapia venosa, tá? Então, eu sempre brinco, se ele está com falta de ferro, primeiro a gente dá ferro. Vamos tentar não ter que transfundir ele. Então, prioridade é que eu dê ferro. Se ele não tolera o ferro oral, ferro venoso, tá? Então, às vezes é uma maneira da gente conseguir dar um ferro mais rápido para esse paciente, tá? E se esse paciente tem, por exemplo, doença gastrointestinal, não adianta você ficar insistindo na terapia oral, né? Já passa mesmo para a terapia venosa, tá? E a transfusão é raramente necessária, mas eu brinco que eu tenho transfundido lá no Parque Piauí cada vez mais, porque tem chegado cada vez mais bebês com anemia, tipo anemia ferropriva, mas chega com HB de 5. O menino lá, às vezes chega um adolescente com HB de 5 por menstruação em excesso. Então, às vezes, você não dá tempo de fazer um ferro venoso para ele, você vai fazer mesmo a transfusão, tá? Mas, entre aspas, vai ser raramente necessário. Porque se essa criança está acompanhando no pediatra, no primeiro sinal ele já, de queda de hemoglobina, já era para ele ter percebido e começado no ferro oral, né? Ou era o paciente que era para estar em profilaxia e não está, tá? Mas a gente tem cada vez mais prescrito mais, tá? Mas é para a gente deixar os casos graves, chega tipo letárgico, né? Uma frequência respiratória intensa, frequência cardíaca intensa, então a gente acaba fazendo às vezes transfusão, tá? Mas lembra, se o paciente falta ferro, o que eu tenho que fazer para ele é ferro, e não sangue, sempre vai ser realmente o último caso, tá? Eu vou parar por aqui, gente, acho que a gente já viu demais, tá? Basicamente, é a que mais cai, realmente, vai ser a anemia ferropriva, tá? Deixa eu só passar, só para eu lembrar vocês lembrarem, os reticulócitos, tá? As provas de hemólise, tá? Então, dentro dos pacientes de vocês, se você acha que ele possa ter uma anemia hemolítica, lembra de pedir as provas de hemólise, tá, gente? Avaliar o reticulócito, tá? Reticulócito me mostra a minha medula proliferando, tá? Ele me ajuda, se está destruindo muito, minha medula tende a aumentar. Lembra que se eu estou destruindo a hemoglobina, eu vou aumentar a bilirrubina, vou aumentar a bilirrubina indireta, tá? Desidrogenase lágica é um sinal de destruição celular, então também vai estar aumentada. E se eu tenho hemoglobina livre destruída, eu vou consumir a aptoglobina, né, que vai diminuir a minha aptoglobina. E sempre lembra de ver o formato das hemácias, porque às vezes algumas anemias hemolíticas clássicas vai ter massas em foice, anemia falciforme, massas em forma de esferócito, né, esferocitose, né, então isso também vai ajudar vocês a pensar, tá? Então é isso, gente.